Pessoal, mais uma live aqui no BHY, 20 horas exatamente, mais conhecido como 8 da noite. Vamos junto nessa live top com a Yassanã Lopes, sabotadores do seu sucesso. Aguenta firme aí, manda aviãozinho, chama mais gente para ver. Vamos que vamos, galera! Obrigado a todos! Pessoal, vou mandar um aviãozinho aqui, chamar uma galera aqui para participar da nossa live. Vamos lá. Enquanto isso, quem já entrou aí, manda aviãozinho também. Vamos encher essa sala aqui, porque vale a pena participar dessa live. Sabotadores do seu sucesso. Yassanã Lopes, especialista nessa área, sabotadores. Ela é coach, muito fera. A conheci na Janela do Empreendedor, um grupo de network. Vamos esperar só ela entrar aqui para a gente ver esse assunto. Sabotadores do sucesso, do seu sucesso. Vale a pena assistir, galera. Manda aviãozinho aí, chama mais gente. Vamos só esperar a Yassanã entrar para a gente dar início a essa entrevista, a essa live, que vale a pena participar, vale a pena acompanhar. Manda aviãozinho aí, galera. Chama mais gente para o BHY. Aqui é Clésio BH. De Belo Horizonte. Estamos só aguardando a nossa querida Yassanã Lopes chegar para a gente dar início. Enquanto isso, vou falar aqui, ó, outras lives que terão amanhã, 1/9, às 17 horas, com o administrador, o Átila Moreira, sobre controladoria. Galera, e às 20 horas e 20 minutos com o médico ortopedista Dr. Marcos Barcelos, com o tema Além das Dores, Saúde e Medicina na Pandemia. É isso aí. Vamos lá? E a Yassanã chegou, já vou chamá-la, já vou adicioná-la aqui para a gente começar essa live. Vamos lá, I Lopes conecta. Vamos mandando aviãozinho, vamos encher essa sala. Olá, Yassanã. Olá, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Com você? Tudo jóia, tudo bem. Bacana. Tirando o meu atraso de hoje de manhã, né? Que meu celular sabotou. O celular te sabotou, é verdade. Mas tudo bem, Pois é é. assim mesmo. Veja bem. Bacana. Yassanã, muito prazer te receber aqui no BHY, muito prazer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, participar dessa live, conversar com a gente desse assunto aí que você conhece tão bem. E é muito importante para todos os empreendedores, para todas as pessoas, na verdade, né? Todas as pessoas querem progredir na carreira, progredir no seu negócio, na sua vida pessoal e tudo mais. Bacana, muito obrigado, viu? Seja bem-vinda. Yassanã. Eu te agradeço. Legal. Te agradeço pelo convite. E que bom, eu tô aqui desesperada vendo se esse cabelo tá arrumado. Na hora que a gente chega na frente da câmera assim, é que a gente fala, nossa, não tá ótimo, que isso, tá muito bem, tá muito bom. Yassanã, para começarmos, eu queria que você falasse um pouquinho de você, a sua história, como você chegou até aqui, como você chegou aí a coach e tudo mais. Conta pra gente um pouco, para as pessoas te conhecerem, quem ainda não conhece, né? Bom, Clésio, eu hoje sou coach, mas a minha formação, na verdade, é em Direito. Eu sou graduada em Direito, formei em 2005, tem alguns bons anos já que eu me formei. 2005, e depois de legal. formada, eu fiz uma especialização
Em gestão de negócios, a minha família tem uma empresa no interior, é dona de uma academia. Eu fiz a especialização pensando em trabalhar com eles. Eu não sei se quem está assistindo a gente já trabalhou em família, sabe como é que é, né? Então, é Ah, aquele confusão. E é. eu acabei não conseguindo conciliar ali com a família e pensei realmente, voltei para o direito. Na verdade, não foi só por isso. Eu sempre O negócio gostei da da área. família é uma academia? É uma academia. Minha família tem uma escola de natação no Ah, interior. ah. Qual E, interior? e meu pai, Conselheiro Lafayette, que é o nome da Conselheiro cidade. Lafayette. Bacana. Meu pai é professor de educação física, então, assim, sempre, né, a vida toda trabalhou com isso. E eu sempre gostei de empreendedorismo, sempre gostei dessa parte de negócio, mas assim, o direito também me chamava de volta. E aí Certo. eu resolvi, voltei para a área, nunca deixei, né, a área jurídica, porque trabalhando na academia com os meus pais lá na administração, eu estava Aham. também envolvida com a área jurídica, né, com o contrato, com questões trabalhistas, então essa área continuou para mim ali. Só que aí eu resolvi Legal. voltar exclusivamente para a área jurídica, eu fiz outra especialização em direito do trabalho e Aham. emendei fazendo um mestrado. Fiz mestrado em filosofia do direito da UFG, e logo que eu terminei, eu recebi uma proposta da PUC, Poços de Caldas, e fui embora para poder dar aula lá. Fiquei na PUC, depois eu fui para Diamantina, passei no processo seletivo da aula da estadual de Minas PUC de Gerais, onde? Diamantina, Poços de Caldas? Poços de Caldas, isso, dei aula em Poços de Caldas. E depois em Diamantina. Depois eu fui para Diamantina, passei no processo seletivo para professor lá na faculdade estadual, Ah, e uma proposta para vir para Belo Horizonte para ser assessora da Casa Civil aqui em Minas Gerais, para trabalhar na cidade administrativa. Foi quando eu voltei para Belo Horizonte em 2015. Nesse sei. período, eu era assessora jurídica na Casa Civil e passei Ah, no concurso para professora substituta da UFMG. Então, eu nossa, trabalhava na cidade administrativa e era professora substituta da UFMG. Fiquei nossa. alguns anos na cidade administrativa e 2 anos na UFMG. E quando foi em 2018, eu resolvi fazer uma transição de carreira. Por mais que eu amasse lecionar, né, eu gosto muito de ser professora, eu não estava mais me sentindo tão feliz trabalhando com a área jurídica. O direito já não mais me interessava igual era antes. Tá dando uns Opa, piquezinhos, mas tá dando uns travei? cortezinhos, mas vamos continuar que Ah, acho que vai acertando. deixa eu ver até como é que tá aqui meu sinal de Wi-Fi. Tá tranquilo. Bom, qualquer coisa a gente Ah, muda. tá. E aí, em 2018, eu comecei a pensar em fazer outra coisa. Eu falei, não, realmente a área jurídica não é mais o que me interessa, não é mais felicidade mesmo trabalhando na área jurídica. E comecei a procurar, a pesquisar. E eu sempre gostei muito dessa área de desenvolvimento humano. Tanto é Sei. que o meu mestrado de filosofia do direito foi muito mais filosofia. Assim, é essa questão mesmo do ser humano, da nossa complexidade, das formas de pensar, essas coisas todas. E eu conheci o coaching ali em 2018, meio que por um acaso. Assim, várias pessoas, eu lembro que foi no decorrer de uma semana, várias pessoas comentaram sobre o coaching. Uma moça que Sei. trabalhava comigo, um primo meu, uma amiga minha. Eu falei, não, peraí, deve ser o destino me trazendo isso aqui, deixa eu procurar saber um pouco mais. E aí Sei. eu fiquei super interessada, quis fazer a formação, achei que seria algo interessante. E logo em 2018 eu já fiz as minhas duas primeiras formações. Fiz a formação em Life Coach, que é o coach de vida, e na Ah, sequência eu fiz a formação de coaching para empreendedores, que é o Business Coach. sei. E aí, em 2018, eu fiz essa transição de carreira. Eu saí da cidade administrativa no final do ano e já comecei a atender em 2018 mesmo. Desde então, eu trabalho com coaching desde 2018. Sigo nessa linha, né, de atendimento tanto individual quanto para empreendedores, para empresas. E o que acontece é que quando veio a pandemia, eu estava já focando em algumas questões, alguns nichos dentro do coaching, e Hum. veio a pandemia. E aí o que acontece? Eu falei, bom, vou ter que começar a atender online. Era uma coisa que até então eu não fazia, eu atendia Uhum. presencialmente, num coworking. Você começou E em 2018, você fez essa transição, aí que você fez dois foi. cursos de coach?
Fiz as minhas 2 primeiras formações, né? Depois eu fiz mais uma, que foi a formação de coaching de carreira. As 3 eu fiz pela Sociedade Brasileira de Coaching. E aí, quando foi no ano passado, com essa questão da pandemia, eu fiz a especialização com o Eric Arruda, que é o meu mentor nessa área. Eu fiz a especialização em sabotadores. No decorrer da pandemia, assim, quando começou a pandemia, eu descobri essa especialização, comecei a acompanhar o trabalho do Eric, fiz a especialização e já comecei a atender, assim, aprofundar, né? Porque eu já atendia no coach, eu comecei a aprofundar nessa área dos sabotadores e hoje é a minha especialidade. Então, essa foi a minha trajetória até chegar aqui. O coach, qualquer profissão pode fazer o curso de coach? Qualquer graduação? Sim, qualquer profissional, qualquer pessoa, ela pode fazer uma formação em coaching. Aí tem as escolas aqui no Brasil, a gente tem algumas escolas que são mais antigas. Tem a sociedade que você fez, né? Sociedade Brasileira. Sociedade Brasileira de Coaching, que é a SBC. A minha é uma das mais antigas, ela está um pouco mais de 20 anos no Brasil. É uma das mais antigas mesmo aqui. Isso foi um dos critérios que eu usei para poder fazer a formação. Eu pesquisei pessoas que já tinham formado por lá, pesquisei a escola, saber o período que ela já se encontrava aqui, assim, e mesmo procurar saber para não fazer uma formação qualquer, né? Entendi. Mas, como você me perguntou, não precisa ser psicólogo ou pessoas da área de humanas para poder fazer. Existe sim um projeto de lei no Congresso que vira e mexe, volta ali, né, a discussão se somente psicólogos poderiam fazer a formação em coaches, mas não é uma profissão que tenha, quando a gente fala que não é uma profissão regulamentada, não é que ela não é uma profissão reconhecida, ela é uma profissão reconhecida. Sei. O que ela não é uma profissão que tenha lei específica sobre ela, ou seja, não tem a regulamentação legal, né, baseada no nosso contexto jurídico de aprovação de lei para o Congresso e tudo mais. Então, é nesse sentido que ela não tem regulamentação. Certo. Mas existe toda uma ética, né, toda uma composição ética pelo trabalho, e também existe uma associação. Além da sociedade, a gente tem, né, igual tem a Sociedade Brasileira de Coaching, existe a associação dos profissionais brasileira dos profissionais de coaching. Eu faço parte dessa associação, eu sou hoje coordenadora de mídias sociais da seccional de Minas Gerais, então a associação ela está expandindo, ela começou em São Paulo, já está vindo para Minas Gerais, e a nossa ideia é levar a associação para todos os estados. Seria um pré-conselho, né? Igual tem os conselhos e tal, Exato. Essa associação seria um pré-conselho dos coaches. Exatamente, a ideia da associação é essa, é ajudar a regulamentar. Não é regulamentar, porque a gente não tem poder de legalizar, né, vamos dizer assim, a gente não tem poder de aprovar normas, mas a ideia da associação é exatamente essa, a gente ter um conselho. Ter um conselho exatamente por quê? Para poder, igual a associação, ela tem selo de certificação que ela concede para as escolas. Então, as escolas de coaching entram em contato com a associação e aí tem todo o pré-requisito ali para poder preencher. Se a escola preencher aquela série de pré-requisitos, a escola então recebe o selo, né, de aprovação, de certificação da associação. Assim como para você se tornar associado, existem alguns requisitos. Você não pode simplesmente, me formei em coaching e quero me tornar associado. Não. Você, para se tornar associado, tem alguns requisitos. Então, você tem que fazer a comprovação de que você fez, né, que você fez a formação, tem um número mínimo de horas de formação. Então, tem uma série de requisitos também que a gente preenche para poder se tornar associado. É uma forma que a gente tem encontrado, que quem é profissional do coach tem encontrado, da gente fortalecer a nossa atuação, teoria, né, a nossa profissão, e fazer com que realmente a gente tenha um mínimo ali de requisitos e de aprendizado, vamos dizer assim. Porque não adianta também a pessoa pegar um curso qualquer, um curso de um dia, e falar, agora eu sou coach. Sabe? Não é bem assim, né? Tem toda uma técnica, tem todo um estudo. E uma coisa que eu tenho certeza, assim, absoluta, o coach não é uma profissão. Assim, acho que nenhuma profissão que você pode simplesmente formar e falar, sei tudo. Não tem jeito. Não tem jeito, nenhuma com certeza. A gente está lidando com o ser humano, né? Então não tem como você simplesmente formar e falar, pronto, não preciso estudar mais. Certo. Isso é impossível. E esses cursos geralmente têm uma média de horas-aulas,
E eles são mais ou menos a grade curricular deles, eles são são parecidas? Como que são os Sim, cursos? tem algumas escolas têm uma formação muito próxima, né? A gente tem uma série de graduações dentro dessa formação até você se tornar Master Coach. O Aham, Master Coach é aquele que tem todas as formações dentro de uma escola. Então, aham, hoje eu tenho já 3 formações dentro da SBC. Se eu quiser certo. me tornar Master Coach, eu preciso fazer todas as outras para Ah, eu receber a certificação. E o Master Coach não é só isso. Para você receber a certificação, você tem que comprovar também uma série de atendimentos, você tem um ah, projeto, você tem uma série dentro da SBC, ah. funciona dessa forma. Mas elas são muito parecidas, né? O Todas Master elas têm. Coach ele tem que ter um número X de cursos completos. Ele tem que ter todos os cursos daquela escola Ah, completos. ah, E aí ele apresenta tipo um projeto de pesquisa, né? Um projeto hum, de validação daquilo, para ele poder se tornar um Master Coach. E o bacana. Master Coach, o interessante dele é que aí ele pode, assim, pelo menos deveria ser, assim, a essência da situação é essa. A Hum, pessoa, para ter a sua própria escola de coaching, né? Para fundar a própria escola de coaching, ela deveria ser um Master Coach. no mínimo. A ideia do coaching funciona dessa forma, das Certo. escolas mais tradicionais. Então, a gente tem aí a Febracis, que é uma escola muito tradicional, muito antiga. A Aham, gente tem a Slack Coaching, que é a Sociedade Latino-Americana de Coaching, que também está no Brasil e é uma das mais antigas. A sei. minha, né, eu formei a Sociedade Brasileira de Coaching. Hoje a gente tem o Instituto Jerônimo Telme, que é o IGT, que é um instituto sensacional. Hum, Ele é da, da tradição mais nova, né? Vamos dizer ah, assim, da geração mais nova de coaches, mas é um profissional muito capacitado, o Jerônimo, ele é um cara muito competente, muito sério. sei. Então, assim, tem um instituto dele, que é um instituto realmente muito profissional. Aham, É, assim, que eu falo mais dessas, sabe? Que aham, são escolas entendi. que a gente sabe que tem toda Aham, uma, uma responsabilidade mesmo, sabe? Por sei. detrás. Não é uma simplesmente pensa em formar as pessoas para ganhar dinheiro. Não, Aham. é uma escola que são escolas que têm toda uma responsabilidade por E detrás, né? quantos cursos você fez? E qual aquele primeiro que você fez? Foi um curso tipo básico? Tipo básico, é o que a gente fala que é no caso da minha formação, ele se chama Professional and Personal Coach, que seria o quê? Coaching de pessoas e profissão. Só que ele é o básico. Por isso que a Sei. gente fala que é o life coach, que é o coach de vida. Quando você Ah, faz essa formação, você pode atender as pessoas em todas as áreas. sei. Vamos pensar no médico, né? O Ah, médico, quando se forma, ele tem um conhecimento de todas as áreas, né? Assim é o advogado. E aí você pode clínico depois fazer geral, advogado clínico geral. geral. Aham, Exatamente. Te aham, forma no coaching como sendo um clínico geral. E sei. aí depois a gente vai fazendo aquilo que a gente chama de especializações. Só que Entendi. para você entender, para você conseguir fazer as especializações, você tem necessariamente que ter feito aquele básico, porque senão você não vai Entendi. conseguir compreender os conceitos básicos do coaching, você não vai Aham, conseguir compreender ferramentas que são básicas para o trabalho do coach. E bacana. aí, na sequência, você pode escolher qual é o caminho que você quer trilhar. Aí não tem uma Entendi. necessidade de ser numa determinada ordem. Você Sei. pode pegar no caminho que você se sentir mais confortável. E no Eu seu segui, caso, você foi para qual? Você fez esse life coach, aí o fiz, geral, fiz o Life Coach, que o foi básico, o geral. Depois eu fiz o Executive Coaching, que é o executivo? coaching voltado para pequenos empreendedores, para empresários, para Ah, liderança. certo. Então, a minha sequência foi essa. Na verdade, o nome completo da minha formação é Executive and Business Coaching. Então, é Ah, porque ele para pequenas empresas a grandes empresas e trabalhar com lideranças empreendedores. A minha legal. sequência foi essa. E por fim, aí eu fiz o coaching de carreira, que é o Career Certo. Coaching, Aham. os 3 na SBC, e aí a última formação que eu fiz Ah, foi com o Eric Arruda, com a especialização em sabotadores. Mas nesse meio tempo eu tenho outros cursos. Então, assim, fiz curso de alta performance na Conquer, fiz curso de produtividade do GTD, que é o Jerônimo. agora faltou o nome. Não, faltou. Não, esse é GTD, faltou o nome agora do GTD. autor do livro. É um curso voltado para produtividade, de um Ah, método que ele desenvolveu,
O livro está aqui na prateleira aqui perto de mim, sei. mas estou lembrando o nome agora do autor. Aham, Então, assim, eu fiz outros cursos que também me dão suporte nessa questão da... sei. Não, então, formação é que não falta, né? Você É, fez todas. E aí você se apaixonou pela área de coach e um pouco que saiu da área inicial lá da área jurídica. Falou, é isso que aí eu quero agora, por completo. eu posso, na verdade, eu saí por completo, assim. Aham, Apesar de que a gente não consegue sair por completo do direito, né, Clécio? aham, Porque o direito está o tempo inteiro na nossa vida. na nossa vida. Eu vou fazer um processo de coaching com um cliente, eu faço um contrato para a gente ter um contrato firmado e tudo mais. Então, assim, É. isso continua acontecendo. Mas o que O acontece é que direito, eu a área jurídica permeia a nossa vida toda hora, né? o tempo todo, É, tudo que a gente faz, né? A gente tá exato. trabalhando com a área jurídica, assim. Então, Aham, mas eu não atuo mais na área jurídica. Eu não sou, eu entendi. devolvi minha carteira da ordem, né? Uhum, Entreguei para a OAB. uhum. Depois de tantos anos, entreguei minha carteira da ordem. Que é caro E também, né? Ficar pagando todo ano sem usar. exatamente, né? Não Aham, justifica, não né? justifica. Então, eu já pago a associação, né? Eu já pago a Brap Coaching, que é a associação dos coaches, né? Dos profissionais. Se não for Exato. pagar a OAB, não dá. Então, Exatamente. Você e já a minha paga a profissão hoje associação, é então, essa. né? A anuidade da Associação dos Coaches. Sim. Legal. E Yassanam, vamos entrar então agora no assunto dos sabotadores, que é a última especialização que você fez, né? Que você Isso. está atuando mais nessa área. Vamos conversar um pouquinho sobre os sabotadores. O que seria isso, os sabotadores? Nossa, os sabotadores, Clésio, Ah, eles são algo assim que eles estão conosco a vida toda. sei. Para entender um pouquinho mais como é que são esses sabotadores, o que que eles são, né? Vamos dizer assim. Ah, Opa, sem querer, eu fui mexer aqui para tirar uma mensagem. Ah, voltou. Aí voltou. virei a tela. Beleza. Tô falando que esse celular tá sabotando, tá vendo? Ó? Tá, vamos lá. Mas Ah, sabotadores, eles são um mecanismo de defesa que o nosso cérebro desenvolve hum, num determinado momento da nossa vida, numa fase da nossa vida. Só que, passada essa fase, a gente não precisa mais desses sabotadores, mas eles já estão incrustados, vamos dizer assim, no nosso cérebro. Vou sei. falar de uma maneira mais clara. Ah, Quando nós somos crianças e adolescentes, a gente está na nossa fase de desenvolvimento como ser humano, como um ser social. certo. E a gente não tem, né, obviamente, nem maturidade, nem sequer experiência ou conhecimento de vida. Então, o que a Hum, gente vivencia hum, virá para a nossa vida a partir das pessoas que estão no nosso redor. Tanto é que a gente pode dizer que o mundo da criança ele vai se expandindo à medida que ela vai crescendo, que ela vai amadurecendo, né? certo. Por isso que, às vezes, uma criança de 6, 5 anos de idade perde um brinquedo, alguma coisa assim, ela dá um escândalo, ela chora horrores, e aí os pais falam com ela assim, nossa, mas parece que o mundo acabou. Mas o mundo dela acabou mesmo. O mundo que ela conhece, que é aquele mundo menor, desmorona mesmo quando ela perde essas noções. E aí o que que Aham, acontece? Quando a gente então tá se formando, quando nós estamos nos formando como seres humanos, a gente começa a perceber em torno da gente alguns perigos, algumas situações que podem não ser benéficas para nós, tanto para a nossa integridade física, como para a nossa integridade moral, psicológica, de uma certo. maneira completa, vamos dizer assim. E aí, Aham, o nosso cérebro, que por mais que a gente tenha evoluído como sociedade, o nosso cérebro ainda tem muito daquilo que a gente tinha lá nos primórdios, quando a gente ainda vivia em tribos, quando a gente ainda era homens e mulheres das cavernas. Quando nós ainda vivíamos em situações desse tipo, o nosso cérebro, por mais que tenha desenvolvido essa parte do sistema límbico, que é o sistema das emoções, ainda é muito forte dentro de nós e hum, ela é a que veio, né, desde aquele período. E aí o que que acontece? Quando a gente então é criança e é adolescente, por mais que a gente já tenha evoluído, a gente continua percebendo possíveis situações que vão nos colocar em situações, em questões de risco.
E aí a gente começa a desenvolver mecanismos de defesa para dar conta de sobreviver a estas situações. Vou te dar um exemplo para ficar bem claro do que seriam, então, possíveis situações. Certo. Imagina uma criança que os pais trabalham o dia inteiro. O pai e a mãe saem 7, 8 horas da manhã e só voltam 5, 6 horas da tarde. E essa criança passa praticamente o dia todo sozinha. Ela vai para a escola, mas volta, vamos imaginar ali, de van. E aí tem o almoço pronto para ela. E ela tem que estudar por conta própria, ela tem que almoçar sozinha. Ou então até ela almoça com os pais, mas ela fica encarregada de arrumar a cozinha, ela fica encarregada de estudar, ela tem que sair com o cachorro para passear. Ela precisa de se virar por conta própria, porque ela não tem alguém para cuidar dela. Não é que os Certo. pais abandonaram essa criança, mas o que acontece é que os pais, para poderem dar né, o mínimo necessário, vamos dizer assim, para aquele filho, eles Uhum. precisam de trabalhar. E às vezes não tem condições de deixar, de pagar alguém para cuidar da criança, para ficar com a criança. E Certo. aí essa criança, então, passa a entender que ela precisa de se desenvolver, de cuidar de si própria, sozinha e da melhor forma possível, porque senão qualquer coisa que acontecer, ela não vai ter a quem pedir um socorro, pedir um auxílio. Certo. Só que aí ela começa a fazer o quê? Ela começa a se tornar uma pessoa muito controladora. Ela começa a controlar tudo que está no entorno dela. O que acontece então? Todas as vezes que essa criança vai almoçar, ela sempre faz as coisas de uma determinada forma. Ela vai arrumar a cozinha, ela vai sentar para estudar, ela vai controlando todo o tempo dela, ela vai controlando tudo da vida dela para ela não correr o risco de fazer algo errado e se Uhum. machucar. Quando chega na fase adulta, esse perfil, essa característica de ser uma pessoa altamente controladora permanece. Porque, afinal de contas, ela desenvolveu aquilo no decorrer da vida dela para ela dar conta de sobreviver e chegar até a fase adulta. Só que quando Certo. chega na fase adulta, não necessariamente a gente precisa de ser uma pessoa controladora. Uhum. E aí você imagina um líder, um gerente, um diretor, alguém que exerce um cargo no qual ele tem uma equipe sob a sua tutela e Uhum. tem uma característica controladora. Você Uhum. imagina como que não é difícil para essa pessoa viver ali nessa situação dela de controlar tudo. Porque quando Uhum. você é controlador, você tem dificuldade de delegar funções, você Uhum. tem dificuldade de acreditar que as pessoas vão conseguir fazer tudo conforme deveria e da melhor forma possível. Você começa a querer verificar tudo que as pessoas fazem. Então você Sei. manda ela fazer uma tarefa, mas você fica verificando o tempo inteiro para ver se está saindo bem feito. E Sei. essa pessoa que ela é controladora, ela sofre muito, porque ela começa a querer que tudo seja feito de acordo com o que ela quer, porque senão ela acha que as coisas não vão dar certo. Aí Entendi. isso pode ser visto como uma coisa ruim. Então vamos pensar por um outro lado. Situações boas também podem gerar comportamentos sabotadores na gente. Certo. Vamos pensar então uma criança, um adolescente que teve pais muito presentes, pais muito acolhedores, que teve ali professores muito compreensivos. Então foi uma criança que foi muito amada, que recebeu muito carinho, que recebeu muita atenção, que recebeu muita presença daquelas pessoas que estavam no entorno dela, os pais, os avós, os professores, aquelas pessoas que são entendidas como referência, que são entendidas como autoridade para aquela criança. Certo. Essa criança começa a entender que ela recebe tanto amor, tanto carinho, que ela não pode decepcionar quem está ali cuidando dela. Ela começa a ficar preocupada em fazer algo errado e esse algo errado gerar uma decepção. E aí o que ela Entendi. começa a ser? Uma pessoa extremamente detalhista, extremamente minuciosa, muito perfeccionista. Por quê? Entendi. Porque ela não quer fazer nada de errado. Afinal de contas, ela sabe o quanto ela é amada, o quanto ela é bem recebida, o quanto ela é compreendida e ela não quer decepcionar essas pessoas. Só que Entendi. quando, de novo, chega na fase adulta, Uhum. a gente não consegue fazer tudo perfeito. É Entendi. impossível, a perfeição não existe, né? E Entendi. ela tem essa necessidade de ser perfeita, ela tem essa necessidade de agir com perfeição. De novo, é uma pessoa que vai sofrer muito, porque ela sempre vai colocar um nível de exigência muito alto, tanto para si própria quanto para os outros. Vai ser uma pessoa que vai procrastinar muito, porque ela vai ter dificuldade de lidar com erros, com críticas dos outros. Então, ela vai sempre procrastinar para fazer as suas próprias tarefas, porque ela tem um nível de perfeccionismo que é praticamente impossível de ser alcançado. Então, Uhum. aqui eu já falei de dois sabotadores, em situações completamente diversas. Entendi. Uma, ela teve pais muito presentes.
Na outra, ela teve que se virar, ela teve que vivenciar os obstáculos da própria vida por conta e risco. Então, Aham, por que que eu explico isso? Para mostrar o aham, seguinte: a gente não tem como culpar ninguém. Que às vezes as pessoas falam, então a responsabilidade de eu ser assim é dos meus pais. Não, não existe responsabilidade. aham. Né? O que a gente tem aqui é uma vivência. E os Legal. pais, os nossos professores, nossos tios, essas pessoas que estavam no nosso entorno também tiveram sabotadores deles e Uhum. vivenciaram também da forma como eles deram conta e passaram isso para nós. O que acontece, portanto, é que cada pessoa vai vivenciar uma situação de vida que vai gerar o sabotador na vida dela. E aí, se não sei se você vai me perguntar, mas já te respondendo, não tem jeito. Todos nós, seres humanos, adultos, temos os sabotadores, que no Sabor. caso são 10. Todos 10. nós temos 10 comportamentos sabotadores. Por Sei. mais que a gente ache que não, a gente vai ficar com a companhia deles quando a gente chega na fase adulta e eles vão nos acompanhar pela Esses nossa dois vida. que você citou aí são quais? Procrastinação? Controlador, que é aquele que quer controlar tudo, Ah, e o outro, o nome dele é insistente, que é o insistente. perfeccionista. A característica mais forte do insistente é ser o quê? Perfeccionista. É a pessoa que insiste na perfeição, vamos dizer assim. A procrastinação é uma consequência disso. A procrastinação é uma consequência disso, porque quando a Ah, pessoa é muito perfeccionista, aham. qual é o problema? Ela vai fazer, Eu já ela vou não te se. pedir, depois que eu colocar o vídeo, que eu publicar a nossa live, você coloca nos comentários um pouco Uhum, detalhado quais são eles, sim, pelo menos a coloco. relação deles, tá? Que aí Aham, facilita eu para coloco os todo nomes mundo. lá Legal, com uma característica essencial de cada um deles. Pode deixar. legal. Então é o É, controlador e o insistente, controlador e o perfeccionista. insistente. Isso. Vamos Perfeccionista passando ou para os insistente. outros e assim com tipo um resumão assim de cada Sim. um e um pouco da história, né? Igual você contou esses dois aí. Uhum. A sequência, bom, que a gente tem aqui, vou puxando Não, aqui na mas minha aí memória. você falou, todos nós temos os 10 como são? 10. Todos nós temos os 10 comportamentos sabotadores, Hum, mas o detalhe, Clésio, é que alguns comportamentos sabotadores, eles hum, são mais fortes do que outros na nossa vida. Então, o que sei. significa? A gente faz um teste, por isso que dentro do coaching a gente aplica um teste, que é um teste com validação científica. O interessante desse teste é que ele Ah, realmente ah, tem um estudo neurocientífico por detrás. Ele é baseado no estudo do Shizad Shamini, que é a pessoa que escreveu o livro Inteligência Positiva, no ah, qual ele descreve esses comportamentos sabotadores e ali ele vem explicando cada um deles e como é que é o funcionamento dos sabotadores na nossa vida. E aí o bacana. que acontece? A partir desse estudo do Shizad Shamini, a gente tem um teste de sabotadores. Neste teste, quando você faz, quem quiser fazer o teste está disponível, é só entrar na minha bio, ali no Linktree, e na hora que clicar vai aparecer comportamentos sabotadores. O teste é gratuito e é muito tranquilo de Dá fazer, para porque fazer quando a lá. pessoa faz o teste, ela faz o teste e o próprio teste vai gerar um relatório. Certo. Mas por quê? É interessante. Só de você pegar o seu relatório e você vai começar a ler, o relatório é muito claro. Ele vai mostrar para você características, ele vai te mostrar tudo isso. Só que Uhum. qual que é a diferença quando você faz o teste e trabalha isso com o coach? A diferença é que aqui, com o trabalho de um coach, você vai ter a técnica, você vai começar a aprender formas Hum. de minimizar o impacto desses sabotadores na sua vida. Ou Entendi. seja, quando você faz o teste, ele te gera um relatório e aí você lendo aquilo ali, você já consegue identificar um monte de situações da sua vida. Mas, se você identifica, mas não sabe o que fazer com aquilo, não adianta muito. Quando Exato. você tem o acompanhamento de um profissional, né, do coaching, a gente vai aplicar ferramentas específicas dentro daquela situação, daquele seu perfil sabotador, para Ah, te ajudar, então, a neutralizar, a fazer com que esse sabotador pare de interferir na sua vida, a fazer com que esse sabotador tenha um mínimo de impacto negativo na sua vida. Então, bacana. por isso, é interessante a gente ter esse trabalho de um acompanhamento do coach. Mas volto a dizer, quem quiser fazer o teste está lá liberado dentro do É. meu perfil ali no Instagram. Se ele quiser pelo menos saber que influencia mais, qual comportamento que é mais evidente na pessoa, é possível, né?
É possível, porque o teste ele vem com um relatório explicando cada um dos comportamentos sabotadores. Uhum. Ele traz as características ali, ele explica uma série de questões, mas ele traz também um gráfico. E nesse gráfico, né, a partir das respostas que a gente dá ali nesse teste, nesse gráfico ele mostra a sua pontuação dentro de cada um desses sabotadores. Então ele vai te mostrar qual é o seu sabotador mais alto, qual é aquele que mais influencia na sua vida. E esse é um detalhe interessante. O que acontece? Por mais que a gente tenha os 10 sabotadores na nossa vida, nós temos normalmente 2 ou 3, em média ali 2, que são aqueles que mais vão influenciar nas suas atitudes, Que nas vão suas te ações, sabotar no seu mesmo. comportamento. Que vão te sabotar mesmo, Que exatamente. vão te prejudicar, São aqueles que entre aspas. Isso, que vão estar mais presentes na sua vida. Então, normalmente, a gente tem 2 que são mais fortes, que são mais diários, assim, né? Que vão estar ali com uma presença que vai te incomodar, que vai te gerar desgaste, que vai te gerar problemas, que vai te gerar esse incômodo, esse cansaço, né? Porque pode te gerar estresse, pode te gerar ansiedade. Então, tem uma série de questões que a gente avalia. Então, por isso, é interessante a gente descobrir qual é aquele que mais atrapalha, para a gente poder conseguir trabalhar em cima dele. Legal. Então, são o insistente, perfeccionista, o controlador, né? Isso, que é que gosta de controlar tudo, Controlar né? tudo, o perfeccionista e os outros, os demais. Aí os outros que a gente tem na sequência aqui, vou lembrando os nomes, nós temos aquele que é o hiperrealizador. Hiperrealizador é a pessoa que tem necessidade de realizar muitas coisas. Mas quando eu digo realizar muitas coisas, não é fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Ela até pode fazer várias tarefas ao mesmo tempo, mas a pessoa que é hiperrealizadora, ela começa e termina tudo que ela pega para fazer. Então, ela é uma pessoa que tem muita iniciativa, mas também tem muita acabativa. Tudo que ela começa, ela vai terminar. Só que o detalhe é o seguinte: é uma pessoa que acha que tem que estar trabalhando e realizando e fazendo coisas produtivas o tempo todo. Entendi. Se a gente for dar um nome para o hiperrealizador é o workaholic. É aquela pessoa viciada em trabalho. É aquela pessoa que tem dificuldade de descansar. Sabe, ele começa e acaba tudo e já parte para outra, então... Exatamente. Então é aquela pessoa que está fazendo uma graduação, ela já pensa em uma pós-graduação, ela está terminando a pós, ela está querendo um mestrado, ela mal terminou o mestrado, já está pensando no doutorado, e daí ela já vai em diante, já querendo um pós-doutorado. E no trabalho é a mesma coisa e tal. Sim, Entendi. é uma pessoa que precisa, que coleciona diplomas, sabe? É uma pessoa que coleciona troféus, é uma pessoa assim muito empenhada. Normalmente ela é estudiosa, ela é aplicada, só que ela tem muita dificuldade de conseguir descansar. Ela tem muita dificuldade, por exemplo, de não fazer coisas. Ela não se ficar sente... no ócio, de ficar à toa, vagabundando. Isso mesmo. A vadiagem não é para essa pessoa, né? Então ela senta num sábado para assistir um filme na Netflix, ela já quer procurar um documentário. Isso é loucura para ela. Assim, ela pensa assim, não, vou procurar um documentário que aí pelo menos eu vou fazer alguma coisa de produtivo. Entendi. Sabe? Tem uma pergunta boa aqui da Rosana Roche. A partir de quando os sabotadores se manifestam ou são reconhecidos? Na infância, juventude, adulto? Bom, é igual eu disse, eles são criados, né? Eles são desenvolvidos por nós nos primeiros anos de vida. Então, ali, até os 16, 18 anos, quando a gente está... Quando nós estamos nos formando como seres humanos, vamos dizer assim, quando a gente está criando a nossa identidade, né? Quando a gente está terminando ali de desenvolver a nossa identidade. Agora, o que acontece? Não é recomendado fazer a aplicação do teste em crianças, porque elas ainda estão em formação, né? Informação psicológica, informação de caráter, de personalidade. Agora, já na adolescência, ali a partir dos 12, 14 anos, a gente já começa a identificar os sabotadores. Então, assim, não tem um consenso para se dizer assim, qual é a idade que a gente já vai identificar. Mas é muito possível, nessa fase ali de adolescência, já consegue. Nessa fase dos 14 anos ali, a gente já tem uma formação do caráter muito, muito específico. Então, o que a gente vai ter ali é uma grande possibilidade de identificar. Um colega mesmo de curso que fez a especialização, ele aplicou no filho dele de 18 anos. Assim, ele falou, olha, eu já identifiquei
identifico alguns no meu filho, mas eu quero fazer para eu ter certeza. Entendi. E assim, o teste foi realmente certeiro. Então, Uhum. era, né, já estava entrando na fase adulta Uhum. e o filho dele, ele depois trouxe para nós, né, o caso do filho dele, ele falou, olha, meu filho é muito racional, ele se encontra no hiperracional mesmo. Tanto é que para convencer o filho dele a fazer o teste, ele teve que explicar para o filho dele que tinha validação científica, que não é simplesmente um teste que foi tirado da nossa cabeça, tá? Entendi. Porque o filho dele já apresentava as características da pessoa que a gente chama de hiperracional, que é um sabotador Hiperracional. também. Esse que você falou aí do workaholic é o hiperativo, né? Hiperrealizador. É aquela pessoa que quer realizar o tempo inteiro. Hiperrealizador. É o workaholic, né? A pessoa que não descansa. É um dos meus sabotadores mais fortes. É o seu. Ah, entendi. Tem esse hiperracional também, que é aquele que tem que explicar tudo, tem que saber todos os detalhes. O hiperracional é uma pessoa muito lógica. É uma pessoa que é ótima para resolver problemas. Se você tiver um hiperracional na sua equipe e estiver com um problema de logística, de organização, de produtividade, sabe? Um problema lógico, entrega para essa pessoa que ela vai resolver super. Mas se o hiperracional tiver que lidar com problemas que dizem respeito a relações humanas, a emoções, a sentimentos, a inteligência emocional, não tem. O hiperracional tem uma dificuldade gigantesca de conseguir entender as emoções, entender os sentimentos, tanto os dele quanto os dos outros. Entendi. Então, o hiperracional é uma pessoa muito lógica, que 2 mais 2 são 4 e não tem variação. Não tem, entre o 2 e o 3, não existe 2,1, 2,2, não. Ele é analítico. Então, ele tende a ser uma pessoa que, quando ele está num relacionamento amoroso, por exemplo, ele pode ser enxergado como uma pessoa fria. Não é que ele não sente, ele sente as emoções, óbvio que ele sente. Mas ele pode ser visto como uma pessoa fria, uma pessoa distante, porque como ele tem dificuldade não demonstra de lidar emoções, não... Exato. Ele já tem essa dificuldade de lidar com as emoções. Você morre alguém, ele não sabe o que fazer, sabe? Ele fica assim, tá, morreu, e agora vamos enterrar e acabou. Tipo, ele é prático, sabe? Ele não acha que tem que sofrer com aquilo. Ele pragmático, morreu, prático. Entendi. E quais seriam os outros que você pode destacar mais aí? Depois a gente tem, falei, né, realizador, a gente hiperracional, tem aqui, realizador. Nós temos aqui o vítima. O vítima, como o próprio nome já diz, é aquela pessoa que se vitimiza com tudo. Eu falo que o vítima é o coitado da turma. Não sei se quem está assistindo aqui, a gente vai lembrar de um desenho que tinha na década de 80, 90 ali, que tinha aquele personagem que ficava assim, ó dia, ó céus, ó vida. Você lembra desse personagem? Lembro. Tudo tá ruim pra ele, né? Tudo, ele tava sempre com aquela nuvem na cabeça, sabe? E assim, ele sempre acha que a grama do vizinho é mais verde e que ele acredita que a vida das outras pessoas é sempre mais fácil do que a dele. Esse é o vítima. É uma pessoa assim, nossa, ele é assim, é uma pessoa que lamuria, sabe? É uma pessoa que tende a se colocar numa posição de coitado. Ele é uma pessoa muito sensível, né? Tem essa característica muito boa. Ele tem essa perspicácia, essa sensibilidade de entender os sentimentos dos outros, de compreender as pessoas, mas ele se vitimiza em excesso. Então, ele tende a colocar as outras pessoas sempre como, você teve mais sorte do que eu. Você teve mais oportunidades do que eu. Minha vida é muito mais difícil. Então, pro vítima, tudo para ele, na vida dele, é a pior. Então, esse sabotador tudo é mais difícil. Bem complicado. Ele acha que tudo para ele é mais difícil do que com relação a todas as outras pessoas, os outros seres humanos da vida, sabe? Entendi. Quem mais? Tem o prestativo. O prestativo é o meu outro sabotador. É o meu outro sabotador forte. O prestativo é aquela pessoa, como o próprio nome já diz, é alguém que está sempre querendo ser solícito. É alguém que sempre quer fazer alguma coisa pelos outros. E se você pede um favor pro prestativo, ele não se furta de fazer. Ele fala, não vou fazer. Só que o problema
como o prestativo sempre se preocupa com os outros, ele sempre se preocupa em fazer um favor para os outros, ele tem dificuldade de dizer não para as outras pessoas, normalmente ele coloca as necessidades dele em segundo plano. Então o prestativo está sempre muito atarefado porque ele está fazendo um monte de coisa para as outras pessoas, mas as tarefas dele, as obrigações dele, ele acaba deixando para depois. Entendi. Ele sempre está muito ocupado em ajudar os outros. Então ele tem muita dificuldade de dizer não. Só que aí entra aquele detalhe. Quando a gente fala sim para as outras pessoas, provavelmente a gente está falando não para nós mesmos. Então, tem muita mãe assim, né? Tem muita mãe que faz tudo pro filho e esquece dela mesma, né? Exatamente. Vive 24 horas pros filhos e tal, e se esquece dela mesma. Se anula, né? Se anula. Ou pro marido, né? Ou a mulher vive pro marido e vice-versa. Isso que você falou é uma coisa muito interessante, Clésio, porque o que acontece? Às vezes a pessoa pode ter um sabotador específico no trabalho, que é mais forte, mas na vida pessoal ela tem um outro sabotador mais forte. E às vezes pode ser exatamente isso. Na vida de trabalho, essa pessoa é hiperrealizadora. Mas quando chega na vida pessoal, ela é prestativa, em excesso. E aí, é isso que você está colocando. Ela faz tudo e mais um pouco pela família, pelo marido, pelos filhos, e ela se anula. Ela esquece que ela tem vida própria, porque ela está sempre prestando atenção às necessidades das outras pessoas. Então, ela, numa situação da vida, no trabalho, ela é hiper realizador. E em casa, ela pode ser um prestativo, né? Prestativo que se anula para fazer tudo pelos outros. Entendi. Não necessariamente ela tem que ter só um prestativo em todos os âmbitos da vida, não. Como a gente tem os 10, pode ser que você... Por isso que eu te falei, a gente normalmente tem 2 ou 3 que são mais fortes, que são mais ativos, né, na nossa vida, e aqueles outros que vão aparecer muito esporadicamente. Só que o que acontece é exatamente isso. Quando a gente tem ali 2 ou 3 mais fortes, eles podem estar, cada um deles, alocados numa área, né? Esse aqui aparece mais quando eu estou lidando com a minha família do meu núcleo, né? Meus filhos, meu marido. Esse aqui aparece mais quando eu estou lidando mais com os meus amigos. Esse aparece mais quando eu estou lidando com a minha relação de trabalho. Então, assim, isso pode acontecer, tá? Não é impossível. Em situações diferentes da vida, em momentos diferentes, com pessoas diferentes, ele aparece mais forte, né? Exatamente. Ele vai aparecer mais forte. E aí é por isso que é interessante a gente saber quais são os 10, né? E saber qual é o nosso mais forte, porque isso facilita para você falar, opa, tá aparecendo, olha seu sabotador, você tá vindo aqui, sabe? Assim, você ficar atento para não cair na armadilha do sabotador. O interessante é exatamente isso. Por isso é tão importante. Bacana. Bom, falei. Às vezes eu olho para o lado aqui porque eu esqueço, né? Quais que eu já falei. Então eu falei assim, vítima, prestativo, insistente, controlador, hiperrealizador, hiperracional. Quantos que deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Isso. Então a gente tem um outro aí que é muito. Ele chega a ser engraçado, que eu falo, que é o inquieto. A pessoa que tem o sabotador inquieto. É aquela pessoa que tem dificuldade com foco. Ela tem dificuldade para ter disciplina, para ter atenção numa coisa só. Então, esse é aquela pessoa. Esse é o meu. Meu Deus. Vamos ver se você se identifica mesmo com ele. A pessoa que tem o inquieto muito forte é aquela pessoa que, por exemplo, ela liga o computador de manhã para trabalhar, aí ela senta para trabalhar e vamos imaginar que ela tem que fazer uma pesquisa para algo que ela precisa, um produto, um projeto, alguma coisa que ela está desenvolvendo, né, para um cliente, alguma coisa. Aí ela senta e começa a fazer uma pesquisa e abre ali um artigo, uma coisa que ela achou para poder fundamentar essa pesquisa. Aí ela começa a ler ali aquele artigo, ela fala, eu não conheço essa palavra. Então ela pega e abre uma outra aba do computador para pesquisar o que é aquela palavra. Ok, até aí tudo normal. Só que quando ela pesquisa aquela palavra, ela fala assim, gente, essa palavra me lembrou um meme. Um meme que eu acho muito engraçado. Deixa eu procurar. E ela abre uma outra aba do Google e vai pesquisar aquele meme que ela lembra
alguém que ela não pode deixar de mandar aquele meme. Aí ela acha o meme. Nisso ela abre o WhatsApp web para mandar aquele meme pro amigo, Nossa seja para quem for. Aí Senhora. ela pega e manda aquilo pro WhatsApp da pessoa. Só que na hora que ela faz isso, ela vê que o grupo da família tá pipocando, o povo tá lá discutindo. Aí já. Cruzeiro e Atlético. Aí ela fala, não, vou entrar nessa discussão aqui porque eu sou Nossa, a Beth. sou eu Aí ela mesmo. vai pra discussão. Aí tá lá discutindo com o pessoal da família, de repente, ela lembra de uma outra coisa que ela pode fundamentar essa discussão. Quando ela. Aí isso ela ligou o computador às 8 horas da manhã, são 10h30, ela não saiu do terminou, lugar. não saiu do lugar, ela tá exausta, porque ela fez várias coisas, mas ela não Exatamente. fez nada. Não focou em nada. Esse é o inquieto. Puxa vida. É meu sabotador maior. Vai dar isso aí. Pô, não precisa nem fazer o teste. Nossa. É isso aí, viu, Yassana? Esse aí eu falo que ele chega a ser engraçado, porque a pessoa tá lá desnorteada, né, fazendo várias. De repente ela fala assim, gente, o que eu tava fazendo mesmo? O que eu tava fazendo? Inquieto. Puxa vida. E aí, então chegou a 7, né? Aí temos 7. E agora? Vamos pro 8º, que é o esquivo. A pessoa que tem o esquivo, ela é uma pessoa que fica se esquivando de algumas situações. Sei. Então, o esquivo é uma pessoa que também tem dificuldade de falar não para os outros. Mas a característica do esquivo de não falar para os outros não é igual o prestativo, que tem dificuldade de falar não para os outros porque ele quer agradar, porque ele quer ajudar, que ele quer fazer pelos. O esquivo não. Ele não fala não porque ele não quer ter conflito. Como ele não quer ter conflitos, como ele não quer entrar em discussões, em debates, ele prefere aceitar o que as outras pessoas estão falando. Ele fica se esquivando, exatamente isso. Então as outras pessoas estão falando coisas absurdas e ele sabe que aquilo não é uma verdade. Ele prefere ficar, não entrar na discussão. Ele fica calado. Ele não fala, ele não se posiciona. Só que aí, como é que vai acontecendo? A pessoa que não se posiciona, ela vai aceitando. Ela vai aceitando o que é imposto a ela. Então, aí você, por exemplo, vamos imaginar que você tem um sócio e você é esquivo. E o seu sócio é controlador. Imagina bem. Se ele é controlador, ele quer mandar em tudo. Aí você é esquivo, você não quer bater de frente com o seu sócio porque você não quer ter conflito. Então você vai aceitando, mas você tá vendo que aquilo ali que seu sócio está fazendo não vai dar certo. Mas você prefere deixar para não ter que brigar com ele. Você vai comendo pelas beiradas, dando indireta e tal, mas assim, a pessoa não vai entender. Só que aí chega o problema. Chega numa hora que o esquivo, ele vai seguindo sendo passivo, ele vai aceitando. Só que chega uma hora que ele explode. Exatamente. O copo enche. Entendi. Né? O copo enche e vai derramar. E aí, esse aí eu conheço também, alguém que é assim. Esse aí também eu conheço. O esquivo, quando ele explode, ele vai buscar coisa lá em 1900 Guaraná com rolha para trazer produção. E aí ele vai brigar de tudo, ele vai jogar na cara, ele vai falar. E aí ele alivia. Só que aí ele volta para aquilo de novo. O copo esvaziou, aí ele vai de novo, aceitando. Vai enchendo de novo. Até explodir de novo. Então, o esquivo, por quê? Porque ele não quer manter a opinião, ele não quer manter a posição dele. Ele prefere escapulir ali pela tangente. Então, esse é o esquivo. Legal. Nós estamos com 53 minutos, eu não sei se está caindo com 1 hora, já teve época que caía, né? Vamos lá. Teve época que caía. Vamos tentar continuar. Aqui, então. Deixa eu olhar quais que estão faltando. Então chegamos a 8 com o esquivo. Faltam 2, então. O 9º é o hipervigilante. O hipervigilante é uma pessoa que está sempre preocupada com o pior. Ela sempre acha que o pior vai acontecer. Hipervigilante. Então, hipervigilante. Ele está sempre assim, né? O que vai acontecer agora de ruim? É aquela pessoa que tem plano A, plano B, plano C, D, E, F, G, H e J para tudo que ele vai fazer na vida dele. Então, pra assim, nada dar errado. Nada dá errado. Ele é muito preocupado, sabe? É aquela pessoa que vai viajar e aí, assim, vai passar 2 dias fora só. E ele leva, se for uma mulher, leva 10 calcinhas. Minha esposa. Ela
2 dias ela leva uma mala que parece... Mala não, várias malas, parece que vai ficar 10 dias, 20 dias. É minha esposa, hipervigilante. Hipervigilante. Aí a pessoa vai viajar... Descobrir o que ela é. Leva todos os remédios. Ela passa na farmácia e compra todos os remédios. E quando ela descobre que não trouxe aquele negócio que tinha que trazer... Ela passa até mal. Passa até mal. Porque aí ela pensa... Eu vou precisar disso, que aí ela já começa a achar que ela vai precisar daquilo que ela esqueceu, que para ela que ela trouxe o guarda-roupa inteiro, ela trouxe a farmácia inteira, mas ela esqueceu uma coisa, ela começa, meu Deus. E agora, o que vai ser? Ela já começa a ficar mal. Hipervigilante. Nossa Senhora, descobri. Esperando o pior. E todos esses teve um motivo, né? Igual você contou a história dos meninos. Um foi muito bem cuidado, o outro ficava sozinho. Todos esses teve um motivo para chegar a esse sabotador. Sim, todos eles. Tem uma história. Nós, né, vivenciamos alguma história que fez com que a gente chegasse nessa situação. Então, esse sabotador. Obviamente que não é uma coisa engessada, aconteceu isso, todo mundo vai ser assim. Né? Tem as características ali do local onde você igual eu sou criado. Inquieto e esquivo. Teve um motivo para isso, né? Provavelmente você tem ali um motivo que te levou isso, a formação é de criança para adolescente, né? É os 10 primeiros anos de vida, 12 primeiros anos. Isso, 10, 12 primeiros anos de vida são os mais, assim, os mais fortes, né? E aí a gente pode reafirmar já ali na adolescência ou fortalecer algum outro mais. Então, isso vai depender um pouco por causa disso. Exatamente porque se você tem, por exemplo, até mesmo, igual eu falei da questão do insistente, né? Que é o perfeccionista. Se ele tiver pais muito exigentes, ele pode se tornar uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que não quer errar nunca, porque ele sabe que se ele errar, ele vai ter um problema muito sério. Então tem todas essas questões. O hipervigilante, por exemplo, é aquela pessoa que ele vai sair de casa, ele olha se ele trancou a porta 3, 4 vezes. 3, 4 vezes. Ele já chamou o elevador, ele fala, não, peraí, deixa eu ver, eu acho que eu não tranquei a porta. Volta lá pra ver. Volta lá pra ver se trancou, sabe? Ele fala, não tranquei, Senhora. Ele tá sempre vigiando para ver se vai acontecer alguma coisa ruim. Né? Nossa, bacana. E é uma pessoa que acaba ficando muito ansiosa, porque como ele tá sempre esperando o pior, ele tá sempre tentando prever o futuro, né? E não tem jeito a gente prever o futuro. Não tem jeito. E aí, o último deles, Clésio, é o crítico. Político. O nome dele é crítico. Ele é o crítico. E o crítico, ele é o sabotador que comanda todos os outros. O sabotador que tem uma força muito maior. Todos nós temos o crítico sempre conosco. Então, assim, algumas pessoas mais fortemente, mas o crítico é aquela pessoa que adora enfiar o dedo na ferida dos outros. É uma pessoa muito perspicaz para perceber questões erradas. É uma pessoa muito perspicaz para notar um defeito. Então, se ele trabalha no controle de qualidade, ele é ótimo, porque ele vai enxergar se tiver um defeito. Vai enxergar, sabe? Tem aquele olhar apurado. Só que o problema é que o crítico acaba sendo debochado, ele é cínico, às vezes, com os outros, ele maltrata a si próprio, porque ele olha no espelho e fala assim, nossa, apareceu um cabelo branco. A pessoa não tem nada de cabelo branco, vai aparecer um fio de cabelo branco. Nossa, ela enxerga. Ó, já vou pintar o cabelo. Nem fala, eu tô lotada aqui, os meus nascem sempre aqui, ó. O crítico, ele vê um fio e já fala, vou pintar o cabelo por causa de um fio. Entendi. Porque ele é muito bom para criticar os outros, mas ele é péssimo para receber críticas. Ele não sabe. Para receber. Entendi. E então, bom para e eu conheço, esse aí não sou eu não, mas eu conheço gente assim. Na minha família, viu? Na minha família. Deixa pra lá, igual aquele negócio. Meu irmão, como é que é? Meu amigo pediu para perguntar, tal. Não, mas você foi falando aí, eu fui lembrando exatamente pessoas assim. E o crítico, você falou, ele comanda os outros, né? Então é muita gente que é crítica e tal. O crítico, a gente fala assim na formação, né, na nossa formação dos sabotadores, que ele é o chefão da gangue. Chefão da gangue.
Eu falo que ele é o Al Capone, né? Que ele manda ali, ele tem a máfia dele e os outros são os cúmplices, né? Então, Entendi. assim, ele é quem vai comandar a máfia e vai determinar quando que cada um desses sabotadores vai aparecer. Então, a nossa técnica, exatamente, quando a gente está trabalhando no coaching, é começar exatamente pelo crítico. A gente começa a trabalhar no crítico, porque quando você consegue identificar onde que o crítico está aparecendo e vai apaziguando aquilo ali dentro de você, os outros sabotadores, consequentemente, eles também vão acompanhando essa queda, sabe? Mas é óbvio que a gente não deixa os outros de lado e a gente trabalha mais profundamente no decorrer do processo de coaching aquele sabotador que é o que mais te afeta, o que mais te machuca. Porque é aquele sabotador que normalmente ele vai andar ali, ó, juntinho com o crítico. Então, assim, por exemplo, no meu caso, que sou hiperrealizadora, eu vou sempre querer fazer, né? Igual eu tenho faculdade, 2 pós-graduações e mestrado. Mas se você me perguntar assim, e o doutorado e a Sanan, a minha resposta vai ser: vou fazer. E eu vou fazer. Senhora. Só que eu adiei essa ideia. Porque por mim eu já teria feito. Então eu já consegui trabalhar o meu sabotador e entender que eu não preciso de fazer isso agora. Só que aí se você me perguntar assim, você quer fazer aonde? Eu vou te falar assim, na melhor faculdade. Eu não vou querer fazer em qualquer uma, porque é o meu crítico me exigindo fazer na melhor faculdade. Então, o crítico é aquele que vai potencializar o seu sabotador. Ele vai estar ali, ó, jogando lenha na fogueira, sabe? É isso que ele está fazendo. Ele vai potencializar o controlador, o inquieto, né? O perfeccionista. Exatamente. Ele vai estar ali, assim, jogando lenha na fogueira. O crítico, né? E o perfeccionista são muito próximos, né? Porque o perfeccionista, ele não quer, ele quer tudo certinho para não receber crítica, né? Sim. Só que eles têm algumas diferenças entre si. Por exemplo, o crítico, ele não é tão sabotador, tão procrastinador quanto o insistente, né? O insistente tem uma necessidade de qualidade, uma exigência de qualidade, assim, lá no alto, sabe? Sim. O crítico, ele até aceita fazer as coisas meia boca. Ele até aceita. Mas ele não aceita que os outros critiquem. O insistente, ele fica muito mal quando ele recebe uma crítica. Muito mal. Entendi. Porque ele se sente assim, a pior pessoa do mundo porque ele não conseguiu fazer tudo perfeito. O crítico não gosta, mas o crítico já bate de frente com a pessoa. Então, assim, tem essas características que são muito próximas, mas que tem outras, né, que vão diferenciar. O crítico, ele não é só crítico com relação a si mesmo. Ele é com relação aos outros e com relação ao ambiente que ele está inserido. Então, se ele vai trabalhar no lugar, ele começa a colocar defeito em tudo quanto é coisa no lugar que ele está trabalhando. O insistente, não. Ele tem esse olhar perfeccionista sobre si próprio. Ele traz o perfeccionismo muito mais para ele mesmo. Então, são essas diferenças que a gente vai trazendo, assim. Só que se a pessoa tem exatamente o crítico e o insistente fortes, aí eu tenho dó dela. Porque realmente, assim, ela vai penar com o perfeccionismo dela. Perfeccionismo. Nossa, legal demais nossa conversa, Sanan. Bacana. Nossa, isso vai ajudar muita gente. Todo mundo tem que assistir essa live inteira, desde o início. Com certeza. Saber da sua história, conhecer esses sabotadores e depois ter o trabalho em cima de cada um. E aí é com você, é te procurando, gastando tempo, né? Porque é muito bom conhecer. Eu não conhecia esses 10 sabotadores e não tão detalhado, explicado, né? Como você fez. Muito bom. Exatamente. Tivemos 1h e 2 minutos de live, ó, e não caiu. Não caiu. Então tá bom. Ó, tem gente aqui comentando, falando que a minha coach falando que é insistente nata, a Lívia. Eu não tô conseguindo ver os comentários. Eu não sei o que também não, eu também sumiu. Acho que o Instagram deve ter mudado alguma coisa e aí a gente não sei depois que passa o tempo, se a gente não consegue ver, sei lá. Mas eu tava aparecendo pra mim e depois sumiu. Eu vi aqui um comentário antes de uma pessoa falando pra gente assim, isso tinha que ser ensinado na escola. Com certeza. Lá no ensino médio ali, pelo menos, para as pessoas que já estão com 16, 17 anos, já conhecerem todos eles e poderem até, às vezes, trabalhar, ler um livro, falar, eu tenho esse, vou tentar me ajudar, ou procurar um coach, né, para resolver.
Porque realmente são sabotadores mesmo, são empecilhos no desenvolvimento da pessoa, pessoal, profissional e tudo mais. São obstáculos, né? Porque aí você começa a se criticar demais, você começa. Vamos supor uma pessoa que tem um sabotador perfeccionista ali, o insistente muito alto, e aí surge uma palestra para ela dar, por exemplo. Ela pode não aceitar porque ela vai achar que ela não é capaz, porque ela não vai conseguir fazer a palestra perfeita, sabe? Exatamente. Ou uma pessoa que é vítima, ela tende a ter muita dificuldade de liderança. E aí ela tem essa característica, né? Ela tem esse perfil de sabotador e ela recebe uma promoção para ser um chefe, para ser um gerente, né? um executivo, sei lá, um diretor ali. Ela vai ter muita dificuldade de liderar as pessoas, porque ela vai sempre achar que ninguém quer receber os comandos dela, que ela não serve para aquilo, porque ela está sempre se desmerecendo, sabe? Então a gente tem ali, é importante a gente observar isso, exatamente porque esses sabotadores eles vão se apresentar das diversas formas possíveis na nossa vida. E isso vai atrapalhar a gente em tudo que a gente faz, se a gente permitir que esse sabotador esteja muito forte, muito recorrente na nossa vida, na nossa atuação. Com certeza, viu? Se eu soubesse disso aqui com mais novo, ia me ajudar muito. Com certeza. Com certeza. Nem fala. Tanto sofrimento ia ser evitado. Evitado. Se eu tivesse trabalhado em cima disso, muita coisa seria melhor. Para mim, para muita gente que está assistindo. E o legal que você fala, porque você é professora também, você explica tão bem que a gente vai entendendo e tudo. Foi muito boa essa live, viu? Nossa, muito bom esse bate-papo. Pena, daria para fazer de 2, 3 horas. Pena que não dá, as pessoas também não mas daria aí uma palestra de 2, 3 horas no mínimo. Que aí a gente ia trabalhar a solução, assim, um bate-papo em cima de cada um. Nossa, Yassanam, bom demais, viu? Tomara que muita gente veja, que vai ajudar muita gente. Eu te agradeço, desejo muito sucesso, parabéns pelo seu trabalho e fica aí livre para você falar suas considerações finais e agradecer e tudo mais, que eu adorei. Foi sensacional o nosso bate-papo. Que bom, Clécio. Fico feliz, com o convite. Agradeço muito estar aqui no portal seu, que é sensacional. A gente sabe a importância que tem para Belo Horizonte, né? Legal. Como você fala, somos apaixonados por Belo Horizonte. Eu sou uma das fãs amamos dessa cidade. BH. Amamos BH, né? Exato. Amamos BH. Eu amo BH. Não sou daqui, mas é a cidade que eu escolhi para viver e que eu amo. Então, assim, fiquei muito feliz em receber o convite para fazer a live com você. Foi ótimo. Estou disponível para fazer outras, se você quiser, que eu já sou dessas. Eu me convido. Né? Nossa senhora, já está convidado, porque aí a gente vai trabalhar cada um dos sabotadores. Exatamente. Obrigadão. Eu acho que muita gente gostou e vai gostar depois assistindo, né? Que bom. Gente, então me sigam também lá no Instagram e Lopes Conecta para conhecer um pouco mais. Quem quiser fazer o teste aí, só entrar no meu Linktree, que ele vai estar lá disponível, é gratuito. E aí, se você ficou interessado depois de fazer o teste, ou até mesmo antes, entrar em contato, marcar uma sessão ou um processo de coaching comigo, lá tem também os meus contatos, WhatsApp, e-mail, tá tudo disponível para a gente poder conversar. Tudo lá na bio, né? No Linktree. Sim, exatamente. E Lopes Conecta. E Lopes Conecta. E a Sanam Lopes. Estamos juntos. Bacana demais, Yassanam. Muito obrigado. Fica com Deus. Boa noite. Obrigado a todo mundo. Também, Clécio. Beijo. Valeu demais. Tchau. Tchau. Gente, que live maravilhosa com a Yassanam Lopes. Sabotadores do sucesso. Que aula que a gente teve, gente. 1h08 e passou assim, voando. Voando, porque foi maravilhoso. Eu não conheci 50 e lá vai pedrada das costas, eu não conheci isso aqui, e ajuda muita gente quem descobre isso mais cedo. Gente, beijo, fica com Deus. Amanhã tem 2 lives, às 17 e às 20h20. Amanhã eu te espero aqui no BHY, hein? Beijo, fica com Deus, beijo para todo mundo que ainda está aqui comigo. Vamos lá, Cris, Leandra, Rosana, Lulu e tal, uma turma que tá aqui, gente. Beijo, fica com Deus. #fui. Curte, comenta, compartilha aí.
Manda essa live aí para todo mundo que precisa assistir ela. Beijo, tchau. Referência teórica. Procura e manda um direct para I. Lopes, para Yassanã, que ela te manda o cabine de ideias. Ela é muito aberta. Manda aí um direct que ela tá aberta. Beijo. Fica com Deus. Fui. Tchau.